Teve um lapso de memória, né? Por causa do lateral direito do Santos, né? Eu falei, ué? Esse goleiro aí eu não conhecia no elenco. Abraço, EV. Edi 22, vamos agora falar do Atlético Paranaense. O Furacão joga amanhã, hein, contra o Cuiabá. O jogo vai ser na Arena da Baixada. O Atlético aproveitou o tempo para intensificar as preparações e agora o único foco do Furacão é exatamente o Campeonato Brasileiro, e Wesley Carvalho tem possibilidades de mexer na equipe para o jogo de amanhã. Boa tarde, Vincenzo Dalicani. Boa tarde, Linhares, boa tarde aos amigos da bancada e muito boa tarde ao ouvinte que nos acompanha tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. O Wesley Carvalho tem a tendência de manter a base do time que enfrentou o Bolívar na terça-feira com duas mudanças. A primeira delas é o Kaká na vaga do Zé Ivaldo. O zagueiro Kaká, recém-contratado pelo Atlético, fez 2 partidas já pelo Furacão na temporada, jogou contra o Bolívar na altitude apenas um tempo e enfrentou o Santos também, foi substituído no segundo tempo o Kaká. Ele deve entrar na vaga do Zé Ivaldo em 115 minutos somados aí das 2 partidas pelo Atlético. Ele teve 4 desarmes nesse tempo aí, 4 cortes, 50% nas bolas longas e uma só bola aérea vencida. Ele só venceu um duelo por cima nesses 115 minutos. Ele é rápido, é importante, pode ser um upgrade aí do Atlético ao Zé Ivaldo. É uma das mudanças que o Wesley Carvalho pensa para essa partida. A outra é o Vitor Bueno no lugar do Pablo. O Pablo jogou contra o Bolívar num esquema que o Wesley Carvalho queria, mais infiltrações dentro da grande área, precisava fazer 3 gols na Libertadores. E agora o Vitor Bueno deve assumir a vaga para enfrentar o Cuiabá amanhã. O Wesley comentou na coletiva pós-jogo da eliminação contra o Bolívar a diferença de colocar o Pablo e o Bueno. Vamos ouvi-lo. Então a opção por começar com o Pablo foi para a questão de ter um cara que pudesse espelhar em cima dos 3 zagueiros dele, porque fazia uma linha de 5 para poder ter alguns facões ali de ataque ao espaço e talvez também poder fixar aquele zagueiro para não saltar nenhum dos nossos meias, para tentar criar muita situação de gol, principalmente com as bolas chegando pelo lado. Teria o Pablo, o Vitor, o Canóbio para poder atacar a área e mais um lateral do lado oposto. Então essa foi a escolha por ter começado com o Pablo aqui e não o Vitor. Mas o Vitor sabia que ele ia entrar no jogo em algum momento, que é um jogador que tem finalização de fora da área, como o fiz. O Pablo tinha jogado o jogo todo lá em Santos e a escolha foi por ele, por esse motivo. Tá aí o Wesley, ele fala que o Bueno tem essa valência no chute de fora da área e que o Pablo tem nas infiltrações, nas entradas na grande área, uma potencialidade também. O Bueno não inicia uma partida desde o empate contra o Cruzeiro 3-3 na Arena da Baixada e não marca um gol desde a partida contra o Vasco, no Rio de Janeiro, 2-0 para o Atlético. O Bueno faz o gol de pênalti que sacramenta a vitória naquela partida. Com bola rolando, o Vitor Bueno não participa de um gol desde a partida contra o Alianza Lima na Libertadores. 3-0, ele faz o primeiro gol daquele jogo, um golaço de fora da área também. Ele é vice-líder do Campeonato Brasileiro inteiro em passes decisivos, os passes que resultam em finalização. Tem 33 no Campeonato Brasileiro e só 3 resultaram em gols. O Wesley Carvalho também terá a volta do meio-campista Arturo Vidal, o chileno, que foi titular contra o Bolívar na Libertadores, mas estava suspenso pelo Campeonato Brasileiro e não enfrentou o Santos. E também deve ter a volta do atacante Rômulo. Ele iniciou transição de lesão na coxa no início deste mês e treina com bola desde o dia 3 de agosto agora e deve ser relacionado pela primeira vez desde que voltou de lesão. Outros 2 jogadores estão no processo de recuperação. O Alex Santana iniciou a transição nesta semana, nesta sexta-feira, ele começou a transição de uma lesão na sola do pé, no tecido que cobre a sola do pé, é uma fascite plantar o nome da lesão. E agora ele está em transição, deve demorar um pouquinho mais para voltar a ser relacionado. E o Christian, que sofreu uma lesão na coxa na partida contra o Vasco, né, há 22 dias, aí o Christian não joga pelo Atlético, ainda se recupera, não está em transição, deve demorar mais um pouquinho também, supera aí a expectativa da lesão, da recuperação dele, que era de 2 semanas, era para ter voltado contra o Bolívar na Libertadores. Não voltou e deve demorar um pouquinho mais. O Atlético faz seu treino a pronto antes da partida. Na tarde dessa segunda-feira, Wesley Carvalho define o time e amanhã, aqui no Bate Pronto, a gente traz a provável escalação do Furacão para enfrentar o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. De 26 minutos, o Atlético agora com foco exclusivo no Campeonato Brasileiro, depois de perder chances de avançar na Copa do Brasil diante do Flamengo e também na Libertadores, caiu nas oitavas, né? Caiu cedo na competição. Só uma situação, naquele dia lá você acertou que o Pablo ia jogar e eu acertei que não ia dar certo. É verdade.
50-50. Porque você né? é fã, né, do Pablo com o Vitor Roque. Adoro. Funcionou muito as infiltrações Mas dos três assim, zagueiros. não é que eu achasse que o Pablo fosse a melhor solução. Eu estava dizendo que ele ia jogar. Sim. Isso é diferente. Dá muito bem certo. contra o Uma Santos, coisa né? é uma mas dá coisa, outra certo, coisa é outra coisa. Dá certo quando ele entra no segundo tempo, né? É verdade. Mas é que quando começa o jogo não deu certo em momento algum. Não deu. Desde o Paulo Turra. E o Wesley tava aí todo esse tempo, né? Exatamente. E ele vai bem contra o Santos, né? Ele vai bem contra o Santos na Vila Belmiro, faz o gol do Atlético naquela partida. Acho que a gente até votou como pano primeiro. E ganha vaga por este jogo, né? Mas jogando como centroavante. Infiltrou muito bem, O Vitor Roque entrou no segundo tempo lá em Santos. E o Pablo não saiu. Ele não, entrou, né? sem problema. E contra o Cruzeiro, Só o que Pablo uma coisa jogou... é o Pablo começar como centroavante, ir bem, fazer um gol. Beleza. Aí no segundo tempo o Vitor Roque entra e o Pablo é deslocado pra ponta também. Na verdade, ele foi quase pra trás, ele foi quase como virou meia. Ele virou volante na saída do Fernandinho lá em Santos, ele então, virou até volante, o Pablo. Então, assim, não dá, cara. Desculpe, mas não dá. O Vitor Bueno vai começar o jogo. E o Vitor Bueno, às vezes, ele começa jogando também não joga nada, né? Pois é. É que ele tem oscilado bastante assim, também, né? Ele passou por uma fase boa, ele é um jogador decisivo. Quando ele entra no segundo tempo, normalmente ele dá aquela inflamada no time, ele consegue buscar um repertório diferente, porque ele tem essa qualidade, né? Principalmente na bola longa, o chute de fora da área, enfim. Ele consegue trazer alternativas pro Atlético. Mas às vezes quando ele entra já de início também não funciona, mas eu ainda prefiro o Vitor Bueno do que o Pablo junto com o Vitor Roque de início. E tem a opção do Rômulo, que tá voltando, que atuou bem quando o Paulo Turra escalou pelo lado esquerdo, né? Que o Rômulo é um centroavante também. Sim. Mas ele parece que se adaptou bem, melhor até do que o próprio Pablo na função ali pelo corredor, né? E era um cara assim que o Paulo Turra, ele, como usava o Pablo, usava o Rômulo também muito pra bola aérea defensiva na primeira trave. É que e tal, assim, né? eu acho que o Rômulo, por ele ter jogado muito mais na vida dele como profissional de ponta do que o Pablo, eu acho que ele tem um trato melhor com a bola. Eu acho que o Pablo, ele virou, principalmente depois que ele saiu do Atlético pro São Paulo e tal, muito mais jogador de finalização do que o jogador que ele era antes. De que ele conseguia ter um trato melhor com a bola. E hoje em dia, cara, ele erra bastante. Ele erra muita coisa dentro de campo. Toques fáceis, domínios no geral. Então é por isso que eu não consigo mais colocar o Pablo junto com o Vitor Roque. Pra mim, um é o outro. Faz sentido. O Rômulo estreia pelo time principal do Atlético contra o Palmeiras na Recopa de 2022, jogando como ponta esquerda. E desde então, ele não joga mais como ponta esquerda. Ele fez um estadual em 2022 como centroavante, foi artilheiro do Atlético naquele estadual, fez até um jogo com 3 gols contra o Cianorte. E desde então não joga mais como centroavante, é ponta esquerda pro Atlético. E o Pablo também. O Pablo inicia a carreira no Atlético em várias posições, né? Jogou de lateral jogou de meio-campista. Exatamente. E fez a sua melhor temporada em 2016, que estourou pela ponta esquerda, mas depois que deixa o Atlético vira centroavante. Inclusive é um dos melhores finalizadores desse time do Atlético, mas assim, fora da área tem problemas mesmo. Acho que pela maturidade da carreira dele, fazer ele voltar, né, ao que ele fazia antes também, eu acho que você acaba perdendo tempo, ao invés de aproveitar o jogador na qualidade que ele tem, né, justamente no ponto forte que ele mantém ali, né? Que eu acho que é possível utilizar o Pablo dessa forma, às vezes, para fazer alterações mesmo no time, dar um gás no segundo tempo, né? Agora o Atlético tem uma competição só, então não tem desculpa, né? Não vai precisar ficar poupando um monte de gente, vai poder ter uma continuidade no time e, claro, né? De acordo com o adversário que vai enfrentar também, tem estratégias diferentes, mas eu acho que dá um desafogo, só que por outro lado também o time acaba tendo aquela responsabilidade, aquela obrigação de fazer um campeonato de Série A melhor, né? E o Cuiabá é um adversário perigoso, vem numa ótima fase. O Cuiabá vem de 5 partidas sem perder aí, 4 vitórias consecutivas, né? Um empate, 4 vitórias, está vivendo um bom momento o time do Cuiabá. O Cleison, né, que foi aquele jogador que era do Corinthians, tá vivendo também um bom momento aí nesses últimos jogos. O Daverson nem se fala, é o principal jogador do Cuiabá. E até o Vincenzo trouxe a situação que o Kaká não ganhou nenhuma bola aérea, né, no último jogo. Esse vai ser um jogo difícil, porque o Cuiabá tem muita jogada em cima do Daverson, né? Sim. Tanto na questão do pivô mesmo, como na questão da finalização. Ele tem muito cruzamento. E o Atlético, historicamente, nos últimos anos, sofre com isso. Sofre com bola parada, sofre com cruzamentos na área. Então vai ser um jogo para isso
ser muito trabalhado, tem que ter sido muito trabalhado durante a semana e tem que ter muita atenção nessa partida, porque senão o Daverson vai vir aqui e vai fazer gol. Sim, e o Cuiabá é um time que tem complicado a vida do Atlético na Arena da Baixada, né? Em 2021 faz um jogo muito difícil com o Atlético ganha de 1-0 com o gol do Pedro Rocha, e o jogo é muito difícil porque o Atlético se livra do rebaixamento naquela partida, e em 2022 empata em 2-2, né? Que foi o lance do fatídico lance do Pedrinho na má fé das apostas, mas é um 2-2 muito brigado também, o Cuiabá sai na frente e empata o jogo depois que o Atlético vira, então o Cuiabá é um adversário difícil na Arena da Baixada nos últimos anos. O jogo de 6 pontos, o Atlético é o 7º colocado com 28, o Cuiabá é o 8º colocado com 28, os dois têm o mesmo número de vitórias, o Atlético está na frente pelo saldo de gols, 4-2, né? Então uma vitória coloca o Cuiabá na frente, um empate mantém o Atlético ainda na frente do Cuiabá. A rodada tem só mais 3 jogos, a única posição que o Atlético pode perder nesse momento é exatamente para o Cuiabá. Se empatar ou vencer, se mantém aí em 7º lugar, porque o Bragantino, que ainda joga na rodada, está na frente, o Palmeiras também está na frente, e os outros times, o Cruzeiro, o Vasco, não podem chegar aí na pontuação do Atlético Paranaense. Então o empate aí, né, na soma de os adversários de pontos, do Atlético jogam hoje, né? Palmeiras contra Cruzeiro e o Bragantino diante do Vasco, né? Porque se o Atlético vencer e Bragantino e Palmeiras perderem, né, eles precisam perder, porque o Atlético pode chegar a 31 pontos. O Atlético empata. O Atlético passa com 31 pontos, o Palmeiras e o Bragantino em caso dos dois perderem, né? Porque aí o Atlético iria a 9 vitórias contra 8 dos adversários, pode terminar até em 5º lugar. Acho que a rodada. Improvável, né? Principalmente o Bragantino perder pro Vasco, né? E se vencer por 3 gols, ele passa o São Paulo, né? Passa o São Paulo no saldo de gols e fica em 4º aí no campeonato. O São Paulo, o Fluminense, né? No caso. Fluminense, pode ser. Dá pra fazer uma tripla aí, Linhares, com esses 3 jogos, hein? Quem tá na frente é o Fluminense, que é o 4º colocado, tem 6 gols de saldo, né? E 9 vitórias. O Atlético teria que fazer 3 gols exatamente. 2 gols ficaria com os mesmos 6 de saldo. O Atlético tem 22 gols, o Fluminense tem 19. Passaria no número de gols aí. 2-0 já é suficiente, né? Para o Atlético passar o Fluminense, que já jogou nessa rodada, né? O Atlético poderia passar também o Fluminense e o Palmeiras. Dá para passar o Fluminense. O Fluminense perdeu pro Grêmio. Dá para passar o Fluminense, independente dos resultados de Palmeiras e Bragantino, dá para ganhar uma posição pelo menos ainda na rodada. 12:35. Este é o Bate Pronto para o Consórcio Servopa. Sua próxima conquista começa aqui. E KTO.com, onde a diversão acontece. Planejando um carro novo, a casa própria ou uma reforma? Com o Consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. O site é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A equipe não aproveitou aqui a minha dica na vitória do Goiás sobre o América. Estão todos tristes hoje. Todas as outras que você mandou lá, né? Não, mas só fala da alegria. Então, mas tem que aproveitar boas. As ruins vocês deixam para lá.